Bom dia, pessoal, bom dia a todos aí, tudo jóia, tranquilo? Primeiramente, eu queria dizer para vocês que quem entrou na minha lista de transmissão pessoal está recebendo os desafios, né? Certo? Quem entrar já... Então é o seguinte, quem entrou com a minha lista pessoal e quem quer participar da minha lista pessoal, tá? Quem quiser participar da minha lista pessoal, aqui está o meu telefone celular. Olha, vocês podem responder, porque eu não posso interagir muito com vocês. Então eu mando o gabarito, eu mando o desafio para vocês. Cada desafio desse, você pode acreditar que tem uma pegadinha que a banca examinadora pode estar adotando, né? E eu mando o gabarito, tá? Quem quiser fazer um comentário, alguma coisa, eu vou ver, claro, tá? É bom, né? Porque aí você fica aí, como é que eu falo aí, né? Você fica atento, né? Ó, um bom dia aí para Isabela Barbosa, Edson Mota, Deise, tá? Ok, pessoal, vamos lá, vamos continuar nossa aula hoje. A nossa aula do negócio, tá? Bom dia a todo mundo aí. Pessoal do Brasil todo aí, coloca aí o estado, a cidade de vocês aí, que vou dar um alô para vocês no intervalo. Esse sinal vai ficar aberto aí por um torno de 1 hora. E claro, o aluno nosso aqui da lá concurso matriculado vai ter a aula toda ela editada e gravada. E eu quero dar um recado para vocês. Hoje começou a edição das aulas da semana passada. Na semana passada a gente gravou todas as aulas. Essa semana nós iremos gravar também, está confirmado. E nós iremos fazer o seguinte, a partir de hoje começa a disponibilizar as aulas. Atrasou um pouquinho porque a gente tinha a turma de carreiras policiais aí que estava em andamento e não tinha esse trabalho previsto. Tudo bem, pessoal? Então vem comigo aqui. Nós terminamos exatamente aqui na aula passada, não é isso? Então o que nós falamos na aula passada? Uma pequena ajuda à memória. Nós falamos das disposições preliminares, não é isso? Disposições preliminares, quantas questões que vai estar na prova de vocês? Uma questão pelo menos. Então, vocês podem aí estar acertando aí uma questão aí em torno de 30 minutos de aula, tá? Chama atenção sobre a responsabilidade da administração pública, dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito em relação aos danos causados. A responsabilidade ela é objetiva. Aí nós iniciamos as disposições gerais sobre o Código de Trânsito. Das disposições gerais nós tratamos do CONTRAN. CONTRAN, questão certa na prova. Eu não fiz apenas a leitura de cada competência, eu quis aprofundar o entendimento de cada competência, mas é claro que isso não é suficiente, o aluno vai ter que fazer a sua devida leitura. Vimos CONTRAN, vimos CENTRAN, vimos JARE, né? JARE, começamos o DENATRAN, ok? Qual que é a meta de hoje? A nossa meta de hoje, nós iremos fazer o seguinte, nós vamos terminar os órgãos restantes do Sistema Nacional de Trânsito, faltam poucos, né? O grosso já foi, tá? O grosso já foi, e depois a gente entra nas normas gerais de trânsito, tá? Normas gerais de trânsito, a gente vai iniciar hoje, provavelmente nós iremos concluir essas normas gerais na sexta-feira. Tudo bem, gente? Ok? Então vem comigo, DENATRAN, né? DENATRAN, nós sabemos, eu expliquei para vocês, para até ajudar a fixar o conteúdo, que o DENATRAN, né? Esses telefones 011, 047, é tudo, né? O que eu disse para você, gente? O DENATRAN, ele exerce a função tática dentro do Sistema Nacional de Trânsito, não é isso? O DENATRAN, primeiro, ele que expede, né, a carteira de habilitação, ele que expede o certificado de registro do veículo, né? De todos os veículos, né? Ô, louco, para aí. Né? O povo insiste, né? Então é o seguinte, o que eu quero falar para vocês? Todos os DETRANs têm um serviço delegado ao DENATRAN. O DENATRAN tem responsabilidade administrativa sobre os DETRANs? Tem ou não tem? Tem. Ele delega um serviço que é atribuição dele, que o legislador assim o fez. E o parágrafo primeiro aqui, ele diz exatamente, concede o DENATRAN falando o seguinte, olha, você está recebendo esse serviço delegado, só que esse seu serviço não é absoluto. Eu posso retirar esse serviço de vocês, DETRANs, tá?
É claro que não é sobre qualquer situação que o serviço pode ser retirado, né? Na minha opinião, muito bem elaborado pelo legislador este dispositivo, por quê? Porque é um órgão controlador. Então vem comigo aqui, então o serviço não é absoluto, né? Comprovada, olha só, o legislador começou com uma palavra bastante interessante, ó, comprovada, por meio de sindicância. O que vem a ser a sindicância aqui? Vai ser um meio para se apurar determinada situação, a deficiência técnica, olha aí. Então ele pode avocar, ó, deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio e contra a administração pública, né? Ou seja, então o Denatran, olha o poder do Denatran, né? Então não é apenas atos de improbidade administrativa, nem um crime que esteja ocorrendo ali, também por deficiência técnica, deficiência administrativa. O órgão executivo de trânsito da União, quem quer? Denatran, mediante a aprovação do CONTRAN. Então essa intervenção tem que ser aprovado pelo CONTRAN, ok? Assumirá direta ou por delegação a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que tenha motivado a investigação. Essa investigação aqui, ó, sindicância, até que as irregularidades sejam sanadas, né? Então aí você entende muito bem a figura tática que nós temos, o Denatran. Compreendido, gente? Tá? A banca a UNB, o CESP, tem professores de direito penal, administrativos maravilhosos, né? E com certeza, ó, uma questão de direito administrativo aplicado ao trânsito aqui, tá? Exerce o controle. Tudo bem? Fechou? Tá? Eu vou fazer até um desafio sobre esse cara aqui para vocês, né? Último parágrafo aqui do Denatran. O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre a sua estrutura organizacional e seu funcionamento. Cada órgão desse, tá? Cada órgão desse tem que ter o seu respectivo regimento interno, tá? Inclusive, isso aí é inerente ao direito administrativo. Todos os órgãos da administração pública direta e indireta têm que ter o seu regimento interno, porque lá define a estrutura organizacional e o funcionamento, a linha de hierarquia, competências e atribuições. Pronto, né? Então, Denatran, pago para vocês. Agora, a gente vai falar um pouco da PRF, né? PRF. Então, o PRF, claro, criado em lei, né? É uma carreira. Vamos aqui fazer nossos devidos, né? Vamos fazer aqui nossos devidos apontamentos. Nós sabemos que o trânsito ele é nacional, nós sabemos que o trânsito ele é complexo. Eu já ensinei para vocês o que é circunscrição. Qual que é a circunscrição da PRF? As rodovias federais do Brasil todo, né? Rodovias federais, né? A PRF, dentro dessa estrutura aqui, qual que é o tipo de órgão que eu disse para vocês? A PRF é um tipo de órgão fiscalizador. É a PRF responsável pela sinalização da BR? Essa é uma tarefa exclusiva de quem? DENIT, ótimo, né? Ok. Quem que é responsável pela controle de velocidade da BR? Controle de velocidade tem a ver com fiscalização, tá certo? Então ele está lá, tem os radares móveis e assim por diante. Então isso aqui é uma função. Professor, na BR está transitando um veículo sem registro, aliás, sem licenciamento anual, vencido, licenciamento vencido. É atribuição da PRF expedir novo licenciamento? É uma atividade o quê? Executiva. Tá? Então isso aqui, já delimitamos aqui a PRF, né? Então a PRF aqui, ele exerce, né, tanto fiscalização por parte do DENIT, quanto as atividades executivas do Denatran. Tá? Então ele tem essa atribuição fiscalizatória. Por isso que no edital de vocês têm aí bastante resoluções, né? Nesse sentido, vem comigo aqui, vamos lá, né? PRF. O concurso nosso é o quê? PRF, né? Então eu não posso limitar apenas a PRF, tá? E aí vamos para o constitucional, tá? Gente, tudo do trânsito que você puder levar para o constitucional é potencial questão de prova, porque lembre-se, quem vai fazer a prova de vocês, as questões, é uma pessoa, é lá do UNB, então lá tem uma formação bastante consolidada em direito constitucional, direito administrativo e direito penal, processo penal. Vem cá, Constituição, artigo 144, parágrafo 2º, uma dica para vocês, eu não consigo enxergar aluno competitivo que
não saiba o artigo 144 de cabeça. No parágrafo 2º diz, a Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente. Professor, o que significa esse órgão permanente? Significa que ele não é provisório, né? Transitório, ele é permanente. Organizado e mantido pela União. Quando fala organizado e mantido pela União, significa dizer que é de competência federal, né? E estruturado em carreira. Quando a gente fala estruturado em carreira, nós temos uma coisa chamada lei de carreira. Ok? Lei de carreira. A lei de carreira, só um pouquinho, é a lei 9.654 de 98. Tá? Lei 9.654 de 98. Tá? O que significa carreira, gente? Ó, estruturado em carreira. Carreira é o oposto de cargo isolado. O que é um cargo isolado? O cargo isolado é aquele que não tem movimentações ao longo da sua vida funcional. A carreira você já tem o quê? Movimentações. Então você entra numa posição inicial, você vai cumprindo os requisitos de promoção e progressão, tempo de serviço e avaliação, e você vai o quê? Você vai movimentando. Quando há essa movimentação na carreira do seu cargo, significa que não é cargo isolado. Professor, eu quero exemplo de cargos isolados. Tem. Por exemplo, muito utilizado cargos isolados na Universidade Federal de Mato Grosso. Qualquer Universidade Federal não tem aquele professor titular? Quando o cara adentra no cargo de professor titular, ele já entra no último nível e classe, lá em cima. E ali ele só vai receber o RGA de aumento de subsídios, né? Por quê? Porque ele já entrou no último nível, então ali é um cargo isolado, ok? Bacana? Então vem comigo, estruturado em carreira, então ele tem uma carreira a seguir, né? Uma carreira a seguir, destina-se na forma da lei, qual lei? 9.654, essa palavra, patrulhamento ostensivo das rodovias. Então, se for para resumir, tá, as atribuições, a patrulhamento ostensivo das rodovias federais, que é a circunscrição da Polícia Rodoviária Federal. E se vocês colocassem só essa ostensivo por ofensivo? Ofensivo? Olha, segura um pouquinho, porque eu vou trazer umas terminologias aqui de policiamento ostensivo para vocês aqui, né? Segura aí que a gente vai falar para vocês aí. Mas é interessante. Amparo legal da PRF que vocês têm que saber. A PRF, tá? Ele está vinculado a qual ministério? PRF é um órgão descentralizado ou desconcentrado? De novo, PRF é um órgão descentralizado da administração pública ou é um órgão descentralizado? A PRF é um órgão desconcentrado, tá? É um órgão criado na própria administração pública, ok? Então a PRF é um órgão desconcentrado. Todos os órgãos desconcentrados e os órgãos descentralizados obrigatoriamente têm que estar vinculados a algum órgão da administração pública direta federal, no caso aqui algum ministério. Qual é o ministério que a PRF vai ser vinculado? Que está vinculado? Aí, vamos lá, a Lei 13.690 de 2008 cria o Ministério da Segurança Pública. Antes, o órgão desconcentrado, tá? Não está no material, esqueci de colocar, então anota aí fazendo favor. A PRF é um órgão desconcentrado. É diferente de órgão descentralizado. Tá? É um órgão desconcentrado vinculado ao Ministério da Segurança Pública. Tá? Eu vou trazer somente o trecho dessa lei que vocês têm obrigação de saber. Então isso aqui é onde está posicionada a PRF. Essa aula aqui estou ampliando um pouco mais. Segundo, a lei de carreira. Lei 9.554 de 98, criou a carreira de policial rodoviário federal e dá outras providências, né? Então, essa aqui é a lei de carreira. Nesta lei que fala que é uma lei de carreira, que existe movimentação de carreira, essa lei aqui, ela, salvo engano, ela não consta no edital. Consta? Essa lei consta no edital, gente? Parte de direito administrativo? Alguém lembra? Né? Eu acho que não consta, né? E nós temos também
um decreto de suporte muito importante, tá? Que é o decreto 1655, ok? 1655 de 95, que define a competência da Polícia Rodoviária Federal e dá outras providências. Então isso aqui é toda a legislação inerente ao cargo de policial rodoviário federal. Vão comigo. Primeira lei, 13.690, aqui é ponto a ponto, né? Olha aqui. Então, assim, integram a estrutura básica do Ministério da Segurança Pública, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, DPRF. Departamento, olha aí, departamento, órgão desconcentrado, né? Que tem certa autonomia aí administrativa e financeira. Então, ele é um órgão desconcentrado. Agora, claro, a gente sempre tem que estar vinculado aí o que passa aí no mundo de atualidades, né? Isso aqui vai mudar em 2019, porque a nova proposta política de governo é reunificar novamente o produto segurança pública com o produto justiça. O Departamento da Polícia Rodoviária Federal provavelmente vai ser o quê? Anexado, unificado com o Ministério da Justiça. O próximo concurso da PRF já vai ser uma outra lei. Agora, para o concurso, eu li o edital, é até a data da publicação digital que vale as regras, né? De lá para depois da publicação digital, não conta-se as novas alterações legislativas. Então, tem que saber que a PRF está vinculado no Departamento da Segurança Pública, né? Neste sentido, né? Vem comigo aqui, já vou falar a questão do patrulhamento para você, que isso vai cair no concurso. Vamos lá. Compete à Polícia Rodoviária Federal no âmbito das rodovias e estradas federais. Tá? A gente sabe que rodovias e estradas é uma classificação de via chamada via rural. Então, eu já vi examinador colocar no âmbito das vias rurais federais, tá certo? Claro que tá certo, ele fez o quê? A unificação de dois conceitos importantes. Primeira competência da PRF é aqui, cumprir e fazer cumprir a legislação e das normas de trânsito e as suas atribuições, que é aquela competência comum a quase todos os órgãos, né? Essa aqui só pode cair, gente, né? Essa competência aqui de cumprir e fazer cumprir pode cair de Jari. Jari não tem essa competência, porque é um órgão julgador de recursos, né? Ou também o CONTRAN não tem essa competência, que é um órgão legislativo, né? Vamos dizer assim, né? Ok. Segunda competência, vem comigo aqui. Agora eu vou começar a detalhar o tal do patrulhamento ostensivo, né? O patrulhamento ostensivo. Então tem 2 slides aqui para a gente saber tudo sobre isso. Realizar o patrulhamento ostensivo. Gente, o patrulhamento, o legislador aqui, do CTB, ele foi muito sábio. Ele usou a mesma terminologia da Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 2º. Então é uma palavra importante, ó, patrulhamento. Aí eu falo para vocês, a PM vai realizar patrulhamento? Qual que é o nome? Policiamento. Tá? Mas estou começando só. Então aqui, então o patrulhamento, tanto o legislador federal da Constituição, constituinte, perdão, e o legislador federal adotaram o termo patrulhamento para o quê? Para diferenciar essa polícia. Tá? Para diferenciar essa polícia. Agora, é claro que no Javão Popular, né? Tem um cara que eu sigo no Instagram, né? Um abraço para você aí, Sargento Faur, né? Lá do Paraná, ele chama de patrulhador, ele fala patrulhamento, né? Então ele usa essa expressão, mas para o concurso você tem que saber o que está na lei, e nosso foco aqui de concurso é para vocês acertarem todas as questões de prova. Então, primeiro ponto importante, patrulhamento. Segundo é a palavra ostensivo. Gente, eu não enxergo um aluno ser aprovado em concurso se não sabe a real compreensão da palavra ostensivo, né? Então nós temos aí nós temos policiamento ostensivo, nós temos policiamento repressivo, né? Ostensivo é antes que o crime aconteça. Como que você faz um policiamento ostensivo, um patrulhamento ostensivo? É com a presença física do policial. Para que isso, gente? É só aquela presença da força de segurança já inibe que alguns crimes, alguns delitos venham a acontecer, tá? Ok? O crime aconteceu, acabou o ostensivo. O ostensivo ele foi o quê? Ele foi derrotado. Aí você vai entrar em outra categoria, que é o quê? O repressivo. O repressivo é o quê? Investigativo, que já aconteceu. Você vai correr atrás de algo que já aconteceu. Então, gente, atenção, na Polícia Rodoviária, claro que existe aí
uma questão investigativa de atribuição da PRF, que eu não vou entrar nessa seara, porque aí a gente vai entrar em vários julgados, com conciliações, aí não é objeto que nossa aula é de trânsito, né? Então, no trânsito, ele faz realizar patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, claro, né? Com o objetivo de preservar a ordem, incolumidade, quer dizer, a sensação de segurança da sociedade, das pessoas, do patrimônio da União, proteção das pessoas, né, segurança das pessoas, segurança do patrimônio da União e, claro, patrimônio dos terceiros. O inciso 2 é a competência mais importante da PRF, tá? Mais importante. Nesse sentido, agora, vamos à sua pergunta lá. Tem uma coisa que a gente tem que entender: o que é policiamento ostensivo e o que é policiamento repressivo. Tá? Ainda tem mais coisas aqui para a gente estar explicando. Vamos lá comigo. Essas duas terminologias aqui tá lá no anexo único. Aliás, anexo 1º do CTB, então faz parte do CTB. Gente, o anexo 1º e o anexo 2º fazem parte do CTB. O anexo 2º é a resolução 160. Ontem eu ia gravar ontem essa aula, só que eu tive que refazer a aula, ela ficou em 7 partes. Para quê? Para passar ponto a ponto. O examinador pode vir de qualquer jeito que você vai sair muito bem. Policiamento ostensivo é a modalidade de exercício da atividade policial desenvolvida intencionalmente, ocorre à mostra, visualmente, em contraposição ao policiamento velado. Policiamento velado, repressivo, investigativo, né? Secreto, né? Repressivo ocorre quando o crime já aconteceu e a polícia procura pelo infrator. Nesse sentido, vamos aprofundar mais um pouco aqui, tá? Patrulhamento e policiamento ostensivo de trânsito, né? Patrulhamento, função exercida pela Polícia Rodoviária Federal. Vocês podem ter certeza, o examinador do CEPS vai colocar uma historinha linda e maravilhosa, tá? A Polícia Militar do Estado tal realiza, né? Não é, o patrulhamento, ele é exclusivo, o próprio Código de Trânsito diz isso. Professor, tem correntes opostas? Tem correntes opostas, e nós temos aqui que adotar uma corrente. Vamos adotar a corrente legalista, que fica até mais fácil para um futuro recurso. E eu observo o seguinte, nessa minha vida de concurseiro, todos os dias fazendo questão de concursos, as bancas estão fugindo de polêmica. Tá? Estão fugindo de polêmica porque julgar os recursos é um trabalho muito grande e, claro, a banca fica também aí com a credibilidade bastante questionada, com o objetivo de garantir obediência às normas de trânsito. Essas normas de trânsito, exatamente a aula de hoje, mas as resoluções, assegurando livre circulação e evitando acidentes. Então isso aqui é a função de patrulhamento. Detalhe, tá em amarelinho, não é à toa, é exercida pela Polícia Rodoviária Federal. E nós temos o policiamento ostensivo, tá? Função exercida pelas polícias militares. Eu já vi policial militar que fala, vou fazer o patrulhamento. Claro que nós entendemos o significado da fala, né? Só que se ele é policial militar, aí você tem que falar, olha, segundo o Código de Trânsito, meu senhor, né? Patrulhamento, ele é uma função da Polícia Rodoviária Federal, ok? Com o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir a obediência às normas relativas à segurança de trânsito, assegurando livre circulação e evitando acidentes, ok? Então tá aí para vocês aí, patrulhamento é uma coisa, policiamento é outra, tá? Ah, professor, eu discordo. Tudo bem, eu tenho meus pontos de discordância, mas eu vou fazer um concurso, eu tenho que estar preparado, a gente tem que se amparar algo plausível. Então, vamos no próprio Código de Trânsito, tudo bem? Fechado? Tá? Patrulhamento, PRF, policiamento, Polícia Militar. Terceira, competência. Você vê que a segunda competência ela é mais importante. E ali a gente bateu num ponto que não passou desapercebido. Qual que foi a diferença de policiamento com patrulhamento? Todos os órgãos fiscalizadores, todos os órgãos executivos e todos os órgãos rodoviários, vou repetir a pergunta, todos os órgãos fiscalizadores, todos os órgãos executivos, todos os órgãos rodoviários, os três têm uma competência comum. Salvaguardar o quê? O CTB. Então, todos eles têm atribuição por lei de aplicar multas. Entenderam? Quem que pode aplicar? Vem comigo aqui. Primeiro, os órgãos fiscalizadores. Segundo, os órgãos rodoviários. O terceiro,
órgãos executivos. Regra geral, preste atenção. Aquele que aplica tem atribuição de arrecadar. De novo, quem aplica tem a função de arrecadar. Tá? Por quê? Porque, gente, você vai arrecadar dinheiro, não é isso? É um dinheiro significativo, tá? Nas forças aí policiais, é um dinheiro significativo para esses órgãos e, claro, para o governo do estado também. Entenderam? Câmbio, tá? Quem aplica a penalidade tem a obrigação de... Ok? Então essa é a regra geral. Com essa regra geral, então vem comigo aqui. Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes, uma medida administrativa, a retenção do veículo, por exemplo, né? E os valores provenientes à estada, à remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas, né? Professor, então, ó, escolta de veículos, né? Então, escolta de veículos sempre vai ser aquele órgão que tem o que? Jurisdição na via, né? Faz a escolta de veículos, é uma função aí muito importante da PRF, né? Cargas superdimensionadas, aquelas que são indivisíveis, que não podem ser divisíveis, desculpa, turbina de hidrelétricas, né? Cargas perigosas também, que o veículo, né, transportador dessa carga perigosa tem que chegar no máximo nível de velocidade, então tem que ser com batedores, né? E batedores vai ser a aula de hoje, ok? Mas uma coisa importante, né? Foi uma falha minha, confesso para vocês, que nesta aula eu tinha que trazer pelo menos os 3 slides aqui desse decreto, tá? Que é o decreto 1655 de 95, tá? Então, mais uma tarefinha para vocês aí, por favor. Na próxima aula você já tem que ter lido esse decreto. O decreto ele é curtinho, tá? É o decreto 1655. Por quê? Porque ele vai contribuir para a atuação da PRF no exercício do CTB. Olha só o que diz esse decreto, gente. Ó, aplicar e arrecadar multas impostas por infrações de trânsito, valores decorrentes, né? Estadia, está aqui, remoção, né? Objeto, escolta de veículos e cargas excepcionais. E o código trouxe, ó, superdimensionadas ou perigosas. Professor, o legislador pode cobrar isso? Pode. Tá? Então são pequenas coisas aqui que na hora ali, isso aqui que vai diferenciar o aluno. O aluno, quando ele vê uma questão, ele tem que ter tempo de reação. Opa, esse aqui é tal caminho para fazer essa prova aqui, né? Recordando, quem aplica a multa, arrecada, né? Nós já sabemos que 5% desse valor vai para o Fundo de Educação para o Trânsito. Quem que é o órgão gestor? DENATRAN. DENATRAN é o órgão gestor, tá? Ok, vem comigo. Efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro, salvamento de vítimas, né? Aí é uma opinião minha, pessoal, né? Sabe que toda carreira tem as coisas positivas, todas as carreiras têm várias coisas positivas, mas também tem alguns pontos negativos, né? Eu acho esse ponto aqui o mais negativo de todos, né? Efetuar o levantamento, o que é isso? Prestar o socorro nos locais de trânsito, né? Então, todo acidente que ocorrer na circunscrição, na rodovia federal, a PRF tem como atribuição legal, aqui do CTB, ir lá e prestar o devido socorro às vítimas, né? Ah, professor, furou um pneu de um carro, acabou o combustível, ele vai ter que também prestar esse socorro, né? Claro que quando acabar o combustível, você vai ser devidamente penalizado, a gente vai falar sobre isso nessa aula, inclusive. Então, ó, efetuar levantamento dos locais de acidente de trânsito e dos serviços de atendimento, tá? Socorro, salvamento de vítimas. Então, isso aqui é dar aquele atendimento nos acidentes de trânsito que ocorrem. Então, é uma atribuição do policial rodoviário federal, que eu conheço alguns policiais aí, essa aqui é a pior, eles falam, essa aqui é a minha pior função, aqui é essa aqui, tá? Tá meio bacana, então é uma atribuição, ele não vai lá porque é bonzinho, porque é dever dele estar ali, ele tem que prestar esse socorro. Próxima, credenciar o serviço de escolta, né? A circunscrição dele não é as rodovias federais, então, ó, escolta, né? Fiscalizar e adotar medida de segurança,
relativos ao serviço de remoção de veículos, escolta e transporte de cargas indivisíveis, né? Também, já, esse aqui está combinado com aquele outro inciso anterior, tinha que estar os dois no mesmo slide, que tem muita coisa a ver. Então, o serviço de escolta, é claro, de acordo com a sua circunscrição. E esse serviço de escolta vai aparecer também na onde? Vai aparecer também, tá? Vai aparecer também lá no rodoviário municipal. A gente vai ver essa questão também no rodoviário federal. Assegurar a livre circulação das rodovias federais. Então, toda e qualquer obstrução da via, ele tem a obrigação, por isso que ele também é polícia, ele pode exercer o poder de polícia, tá? Quando vocês estudarem direito administrativo, este ponto, poder de polícia, vocês têm que aprender muito bem, tá? Muito bem, tanto polícia administrativa, quanto polícia, mesmo poder de polícia lá do direito penal, né? Ó, livre circulação das rodovias federais, podendo solicitar o órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas, né? Aí, professor, promovendo interdição de construções e instalações não autorizadas. Onde que no código você vai aprender mais com profundidade esse assunto? Lá no capítulo da engenharia do trânsito. Então, lá, a engenharia do trânsito, aí vocês vão ter completo entendimento do que ele quis dizer em relação a isso. Porque todo e qualquer obras que tem aí ao longo das vias, aquele conceito mais ampliado, tem que estar de acordo com as normas. Porque qualquer coisa que tiver, ele pode estar obstruindo aí a devida respectiva via, né? Vamos lá. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas e encaminhando-os aos órgãos rodoviário federal. Tá? Órgão rodoviário federal, DENIT, né? Tá, tudo bem. Coletar dados estatísticos. Lembram, né? Aí eu falo, a função do DENATRAN, ela é tática, né? Você lembra que quem é o órgão responsável pela consolidação das estatísticas de trânsito no Brasil? DENATRAN. Todos os órgãos têm que encaminhar essa estatística de acordo com o formulário padrão deles. Tá? E aqui está dando um outro trabalho para a PRF. Além disso, vai ter que encaminhar para o DENIT, né? Ok. Implementar as medidas da Polícia Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. Tá? Então, existe a política. Essa política aqui tem uma diretriz dessa política editada pelo CONTRAN, tá? Não está no edital para vocês, então não precisa estar lendo isso aí. Mas eu vou gravar essa aula, viu, gente? Política de Educação para o Trânsito. Vou deixar lá na pastinha. Vale a pena pelo menos dar uma olhada no material, tá? Eu sei que o tempo é curto, mas eu acho importante ter essa compreensão, né? Vamos comigo aqui. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Né? Mais uma vez, você pode observar a preocupação do legislador em mudar a nossa cultura. A nossa cultura, ela só muda através da educação. Então, todos os órgãos engajados aí na questão da educação, e nós veremos lá no capítulo que fala da educação do trânsito, muito importante, educação para o trânsito, tem recursos aí, muitos recursos em relação a isso, né? E, finalmente, a palavra integrar-se, né? Quando ele fala integrar-se, significa que está obrigando a PRF, tá, a se integrar a algo. Né? Então, ele está obrigando, neste caso, e essa explicação aqui já serve para umas 2, 3 competências que a gente vai ver a seguir, tá? Vai servir para 2, 3. Então, integrar-se, né? Ou seja, PRF, você vai ser obrigado a usar o RENAVAN. Você vai ser obrigado a usar o RENAINF. Você vai ser obrigado a usar o RENASH. Tudo bem, gente? Isso que quer dizer aqui. É uma obrigação a PRF integrar-se aos outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas. Qual que é o sistema hoje que tem para isso aqui? É o sistema RENAINF, né? Integrar-se, né? Com vistas a licenciamento, simplificação da celeridade da transferência de veículos, RENAVAN. A RENAVAN cuida da propriedade do veículo, né, o certificado de registro, prontuários de condutores para uma unidade da federação. Aqui eu tirei aqui, mas isso aqui foi incluído, salvo engano, para aquela lei de 2016,
Ela foi incluída esse negócio. Então, integrar, então obrigou todo mundo. Ou seja, aqui está proibindo a Polícia Rodoviária Federal ter vamos fazer um sisteminha nosso aqui de controle. Não pode. Então, integrar-se, ou seja, o comando aqui é que ele é obrigado a utilizar esses sistemas dos outros órgãos aqui, e esses outros órgãos ele podia ser muito mais decisivo, né? E mencionar o quê? São órgãos do Denatran, sistema do Denatran, mas ele deixou aberto. Vem comigo aqui. Pronto, PRF mais do que suficiente. Eu dei uma ampliada nesse conceito e agora a gente vai falar dos órgãos rodoviários de trânsito, tá? Órgãos rodoviários de trânsito. Órgãos rodoviários de trânsito, na altura do campeonato, vocês já sabem já um juízo de valor, né? Rodoviário, então é da rodovia, né? Da estrada, então ele tem a responsabilidade ali. É este órgão que vai colocar aquelas plaquinhas de velocidade. Ele que vai determinar qual que é a velocidade ali, claro, considerando aí diversos fatores, como a localidade, a circunstância da pista, né? E assim por diante. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos estados, municípios no âmbito de sua circunscrição, tá? Eu queria ter colocado aquele negócio assim, né? Aquele mapa, né? Nós temos quantas entidades políticas no Brasil? 3, né? Federal, estadual e municipal. Pelo que ensinei vocês, cada uma delas deve ter o quê? Um rodoviário e um executivo. Este comando aqui do artigo 21, ele não é um comando para os 3, tanto federal, quanto estadual e quanto municipal? Sim, ok. Nós estudamos um comando específico para o Denatran? Não estudamos um capítulo específico? Denatran é um órgão executivo. Nós iremos estudar ainda hoje, no primeiro horário, tá? Um comando específico para os órgãos executivos estaduais, que tem o nome de Detran. Então, nós temos um comando específico para o Denatran, temos um comando específico para os Detrans e temos um comando específico para os órgãos executivos de trânsito municipal. Perceberam ou não perceberam? Tá, então, nós temos aqui, ó, executivo, 3 comandos, um para cada um. Um para o Denatran, outro para o Detran, outro para a CEMOBS da vida. Agora, para o rodoviário, ele colocou um comando com atribuições comuns para todos. Tá? Ok? Entenderam, gente? Perceberam essa colocação? Perceberam aqui a sutileza do conteúdo? Ou seja, este artiguinho 21, você estuda, tá? Você vai estudar o órgão da União, o DENIT. Você vai estudar os departamentos estaduais de trânsito e vai estudar os rodoviários municipais. Essa explicação, tá? Eu vou fechar ela com chave de ouro quando a gente estudar o último órgão. O último órgão é o órgão municipal. O que aconteceu no órgão municipal? O órgão municipal, o legislador foi muito inteligente em relação a isso, ele também trouxe várias competências do rodoviário para o municipal. Para o municipal, a gente vai ver isso. Então, ok? Então, competência comum para todos os órgãos rodoviários. Esse artiguinho você mata 3 órgãos em um só. Em uma vez só. Vem comigo, né? Âmbito da sua circunscrição. Claro, cada um com a sua competência, né? Fazer cumprir, né? Cumprir, fazer cumprir, competência comum a todos. Vem comigo aqui. Olha só. Gente, rodovia, é estrada, é a via, né? Esse é o objeto rodoviário, esse objeto, esse é o foco, essa inteligência por detrás. Então ele vai planejar, projetar, regulamentar e operar. Professor, o que é regulamentar? Ele vai definir onde que tem placa de estacionamento, onde que é placa de parada, onde não pode parar, qual que é a velocidade, onde que vai ficar o semáforo, onde que vai ficar, tudo que diz respeito ao Código de Trânsito, ok? Operar, tá? Tem um engarrafamento. Então ele pode mandar um agente de trânsito ali para regularizar, para fazer o trânsito fluir, né? O trânsito de veículos, olha só, veículos, pedestres e animais, o tripé, veículos, pedestres e animais. Aí olha o gancho que eu vou fazer na nossa primeira aula. Na primeira aula eu ampliei bastante esse entendimento, né? Veículos, todos, né?
pedestres, pessoas físicas e jurídicas, animais isolados ou não, em grupos, né? Promovendo o desenvolvimento, ó, a circulação e a segurança de ciclistas, né? Olha aqui, essa parte aqui, ó, segurança dos ciclistas. Aqui já visa o quê? A modernidade do trânsito, né? Já está vendo, já está prevendo o quê? Que vai ter um número expressivo. E a gente tem uma regra de condução dos ciclistas que a gente vai ver na sexta-feira. Outra atribuição dos órgãos rodoviários, grande produto deles, implantar, manter, operar o sistema de sinalização. Tá? Essa sinalização, tá? Questão obrigatória para vocês, a resolução 160 do CONTRAN. São 7 partes. Essa resolução, a gente vai estudar a sinalização vertical, horizontal, auxiliar, gestos sonoros. Tá? São 7 tipos de como vai se manifestar esse tipo de sinalização. E a gente vai matar, isso vai ter que ser no vídeo, porque é uma aula de 3 horas de sinalização, mas a gente vai matar um a um. Pá, 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 né? Os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Então isso aqui é produto de quem? De órgão rodoviário, tá, gente? Órgão rodoviário. Se eu fosse examinador, eu ia querer saber isso de vocês. Isso aqui é um dos pontos que vai diferenciar muito uma função rodoviária de uma função executiva de trânsito. Coletar dados, a gente já viu, né? Essa competência, ela aparece também na PRF, em todos os órgãos rodoviários, são 3 tipos, né? Todos os DETRANs e nos executivos municipais de trânsito, tá? Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo, né? Órgãos de policiamento extensivo, né? Está se referindo às polícias militares, né? De trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento extensivo de trânsito. Essa atribuição aqui, que autorizou, por exemplo, os departamentos estaduais de rodagem fazerem convênios com a polícia militar. E também a CEMOB da vida fazer o convênio, né? É claro que isso aqui vai estar replicado lá no município também, essa competência aqui. Executar a fiscalização de trânsito, atuar, aplicar penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas e aplicar. Já disse para você, quem aplica, arrecada. Né? Quem que pode aplicar multas? Né? Todos os órgãos executivos de trânsito, todos os órgãos rodoviários e todos os órgãos fiscalizadores. Tá? É claro que o agente de trânsito ele vai estar representando a secretaria. O policial, a PM, vai estar conveniado com algum órgão de trânsito, que pode ser um DETRAN, pode ser um departamento rodoviário. Tá? Então isso aqui é comum. A gente olha assim, gente, mas isso aqui é importante. Se cai na sua prova, o órgão rodoviário pode aplicar penalidade de advertência? Pode. Você não deve nem pensar 2 vezes, nem esticar esse assunto. Tá? Vocês querem serem doutores ou nesse momento vocês querem passar no concurso? Passar no concurso você vai ter que ater exatamente isso, que está atribuindo a esses órgãos rodoviários. Então, se alguém tem alguma dúvida se o órgão rodoviário pode aplicar multas, terminou. Ah, professor, mas eu sou um estudioso, eu estudo demais. Ótimo, estudar demais às vezes atrapalha, confunde o aluno. Eu vi um julgado que está transitando lá no STF questionando exatamente esse inciso 6 sobre a competência do DENIT em aplicar multas. Está lá, está transitando. Você vai levar isso para a sua prova, gente? Não, você vai levar para sua prova exatamente isso. Ou seja, eu estou falando para vocês que existe questionamentos jurídicos em relação a isso, mas estudo pragmático, estudo de qualidade, você vai ter que morrer abraçado com esse inciso. Entenderam? Tá? Entenderam? Então tem questionamento? Tem, mas não precisa, você tem que se arcar aqui. Tá? Não tem nenhuma DIN revogando parte disso, não tem nada, não tem súmula, não tem nada em relação a isso. Arrecadar valores provenientes à estada de remoção de veículos, objetos, escolta de veículos e cargas superdimensionadas ou perigosas, né? Ok, da rodovia. Isso aqui é decorrente das medidas administrativas, né? Ele pode ali, ó, na medida administrativa, reter um veículo, né? Colocar no pátio, então ele vai ter que fazer a gestão. Fiscalizar, atuar, aplicar penalidades, medidas administrativas cabíveis relativas às infrações por excesso de peso. Opa! Esse excesso de peso aqui é principalmente para o DENIT, né? Então, quando isso aqui, eu vou terminar de ler, vou dar uma informação importante que o examinador pode querer confundir vocês. Ó. Dimensões e lotação de veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar, né? Gente,
Nas rodovias federais, não tem as balanças? Aquela balança é do DENIT ou é da PRF? Do DENIT. É claro que toda balança, logo à frente ou um pouco antes, dependendo do sentido, obrigatoriamente tem que ter o quê? Uma Polícia Rodoviária Federal, até para prestar, dar segurança, né? Polícia, gente. Suporte, né? Policial, cara, é armado devidamente, tem autorização de portar arma. Então aquilo lá é para os órgãos rodoviários cumprir exatamente essa competência. Você tem que entender o seguinte: isso aqui não é só para decorar. Isso aqui, ele dá o quê? O produto para o órgão. Cada produto desse aqui, ele vai ter que cumprir. Então, por isso que tem toda essa questão da fiscalização, tá? Ok. E tinha que ter mais, né? Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas, né? Artigo 95, né? Vem comigo aqui, tá? Nenhuma obra... Primeiro, o artigo 95, ele está onde? No CTB. O CTB tem quantos capítulos? 22. Esse artigo 95 é o primeiro artigo da engenharia do trânsito. Então, quando você com 95, engenharia do trânsito, então tem alguma coisa a ver, né, com engenharia. Nenhuma obra tem a ver com engenharia? Aí. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos, pedestres ou colocar em risco a segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Ou seja, esse artigo aqui, nós não estamos matando o federal, o estadual e o municipal? Então, no município, cara, eu vou fazer ali, eu vou cortar ali, eu tenho que passar uma tubulação na rua aqui de esgoto aqui do prédio. Então, eu tenho que ter o quê? Uma autorização de quem? Do órgão municipal rodoviário. Aí, ó. Se for federal, estadual, ó, fiscalizar o cumprimento da norma contida. Está aqui. Ou seja, é uma norma referente ao que? A rodovia. Não é ela que autoriza, né? Claro, se não tiver, tem as multas previstas a eles serem aplicadas, né? Atenção, essa competência também é dos órgãos executivos municipais de trânsito, ok, né? Ó, essa aqui é uma competência dos órgãos rodoviários, não é isso? Só que o que acontece? No artigo 24, ele trata do município. O município, ele também tem essa... Nem precisava, né, gente? Porque aqui lá no comando, na cabeça do artigo, ele colocou o quê? Ele colocou federal, estadual, DF e municípios. Mas ela aparece lá também. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e o Programa Nacional de Trânsito. Ok. Vem comigo aqui. Promover a participação de projetos e programas de educação para a segurança de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Ou seja, são coisas gerais de educação e cultura, né? Integrar-se, olha aí, de novo, integrar-se. A PRF não tinha integrar-se? Então, tem que usar o sistema do quem? Do Denatran. Os órgãos rodoviários federais também. É exatamente aí a mesma competência. Então, está obrigando os órgãos rodoviários federais a utilizar esse, integrar-se, esse é o verbo, né? Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores e pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66. O artigo 66 é um dos últimos artigos das normas gerais de circulação e conduta. E lá tem uma velhinha, ele é vetado, né? Foi vetado. Ele foi vetado, o código, isso aqui eu lembro, Código de Trânsito, na época, ele trouxe o quê? Ele trouxe regras de transição e trouxe regras aí para os carros serem fabricados já com, reduzir o nível de emissão de poluentes e ruídos, né, os carros, né? Além de dar apoio às ações específicas aos órgãos ambientais. Gente, questão boba de concurso, então os órgãos rodoviários são obrigados a dar apoio aos órgãos ambientais. Gente, você viu lá, nela incluídas preservação do meio ambiente e da saúde. Então o trânsito está muito interligado a esse produto educação. Primeiro, segurança, né? Segurança é o foco, trânsito seguro, né? Então está muito vinculado ao produto segurança, muito vinculado ao produto educação, produto meio ambiente e produto saúde. Última competência dos órgãos: vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar
e estabelecer requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos, né? Então, ele faz, isso aqui são veículos especiais aí, normalmente veículos específicos para transporte de cargas específicas, né? Veículos esses que não está lá no Renavan como geral para a comercialização. Pronto, não tem como errar, tá? Agora, órgão executivo de trânsito, né? Só que esse órgão executivo faltou uma palavrinha ali, né? Que é do Estado, tá? Então aqui eu coloquei aqui um órgão executivo. O órgão executivo dá para os três, né? Aqui é o executivo do Estado. Olha só, rodoviário foi um artiguinho e matou os três, não foi? Não é isso? Executivo, teve um para o Denatran, perdão, agora esse aqui é dos Detrans, né? O que cabe ao Detran? Qual que é a função executiva do Detran? Depois do Detran, vai ficar faltando a Polícia Militar, um inciso só, e depois a gente vai falar do mais longo, que é o órgão municipal. O que cabe ao Detran, né? Quais são as funções executivas, né? Quais são as funções executivas, né? Vamos lá. Primeira coisa, Detran só existe o quê? Nos estados. Então, cada estado tem o seu. Primeiro, comum, cumprir, fazer cumprir. Realizar, fiscalizar, controlar o processo de formação, aperfeiçoação, reciclagem, suspensão de condutores, expedir licença de aprendizagem e permissão de carteira nacional de habilitação. Então é o seguinte, gente, olha aí. Então, quem que vai expedir? Claro, né, com a delegação do órgão federal competente. Quem expede, qual que é o órgão? Denatran. Tá? Isso aqui, gente, é uma atribuição exclusiva do Detran. Essa aqui é uma função executiva. Uma função rodoviária, rodovia, manutenção, teve um buraco, tem que tampar, sinalização, isso aqui é executiva. Agora, lembra o parágrafo primeiro lá que a gente explicou no começo da aula? Em situações, tá, de intervenção aprovadas pelo CONTRAN, o Denatran pode estar assumindo essa função do órgão delegado. Tá? Então, função executiva, está aqui. Gente, licença de quem aqui? Licença para quê, gente? Controlar o processo de formação. Condutores, né? Quem é condutor? Condutor de veículos, né? E veículos não tem muita classificação, né? Aí eu já vou falar para você. Só tem um tipo de licença que ele não vai expedir. Isso é para poucos, tá? Que é a licença para veículos com tração animal e propulsão humana. Ali está tudo, menos dois. Anotem. Tração animal e propulsão humana. Professor, então esses veículos não precisam de licença? Claro que precisam de licença. Quem que vai expedir? O órgão municipal. Tá? Entenderam, gente? Vocês entenderam a importância do assunto que eu falei para vocês? Licença aqui, quase todas, exceto duas. Tração animal e veículos com propulsão humana. Esses veículos precisam de licença? Claro. Quem que vai expedir? O órgão municipal. Agora, eu trabalhei muito tempo na administração pública. Isso aqui, o cara pegou, ficou com filé, que aqui é recada, meu. E o outro é só trabalho, cara. O outro você tem que montar uma estrutura para ter 3 licenciamentos por mês, cara. É verdade. Então é o seguinte, jogou tudo para o município, né? Municipal. De quê? Rodoviário ou executivo? Executivo, a função executiva, tá? Bacana. Então, o que pode cair é esse assunto aqui, tá? Ele vai montar um case lá para vocês falarem que esse. Então, tração animal e propulsão humana é município. Aqui. Desculpa. Quem vai expedir? Denatran, tá? Então, órgão delegado. Então, quando ele fala aqui, a gente já estudou 19, que aqui tem uma, delegação, tá vendo aqui? Essa delegação aqui é exatamente essa aqui, ó. Tá? Delegação, tá? É assim, a gente que tem um bom conhecimento de direito administrativo, né?
Eu não quero entrar nessa seara porque eu quero deixar vocês competitivos para concurso, né? O termo direito administrativo correto não é delegação aqui. Ele tinha que usar outro nome, entendeu? Correto, assim, certinho. Mas se usou delegação, vamos usar o termo delegação, tá? Ok. Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular. Né? Quem que vai à inspeção no veículo, gente? Acho que todos já passaram, né? Por aquela fila do Detran aqui, ó. É uma função inerente executiva, ó. Registrar. Você vai registrar em qual sistema, gente? Renavan. Emplacar, quem que gera autorização de emplacamento? Renavan, né? Selar a placa já tem que ser um servidor público, agente de fiscalização do Detran, né? Ó, licenciar veículos, né? Ó, olha aí, expedir um certificado de registro é uma coisa. Certificado de registro, coloca aí 120. Coloca aí 120, tá? Licenciamento anual, coloca aí 130. Tá? 120 e 130, que são os artigos do CTB, que a gente vai chegar lá. Eu já queria pular direto para esses assuntos, que é muito mais gostoso, mas a gente tem que, eu gosto de bater artigo por artigo, né? Mediante delegação do órgão federal. São produtos de quem? Denatran, que delegou para os Detrans. Tá? Olha a preocupação, né, que o legislador teve. Quem manda nesse negócio aqui, quem que é, gente? Aqui era bom colocar uma cortinazinha, né? Bom, é porque vocês foram a primeira turma, gente, de manhã, né? Sejam bem-vindos aqui, inaugurar de manhã nosso horário aqui. Se Deus quiser, nós teremos muitas turmas ainda, né? Matou aqui, gente, entenderam? Vocês estão entendendo, gente, a estrutura do legislador, tudo está vinculando, gente, tudo certinho, ó, tudo se encaixando, né? Tudo se encaixando. Ó, competência exclusiva dos Detrans, ó, também, é uma função executiva isso aqui, tá? Permissão para conduzir, tração animal de quem quer. E licenciar, registrar o veículo. Não, tração humana desculpa, propulsão humana ou tração animal? Município. É filé ou é osso? É osso, cara. Então, todas as costas do coitado do município, né? É o nosso famoso pacto federativo, né? Estabelecer o conjunto, em conjunto com as polícias militares, aqui é patrulhamento ou policiamento? Policiamento. Ó, ostensivo para o trânsito. Aí, autorizando os Detrans, ó, fazer convênio aqui, né? Tá? Ok? A gente vai falar do convênio quando fala da polícia. Vamos lá. No Mato Grosso existe polícia rodoviária estadual? A Chapada aqui tem uma? Aquele convênio ali é com Detran ou é com Sinfra? É Sinfra que é o nosso órgão rodoviário, hein? Não. Sinfra. Rodoviário. Na verdade, é um guarda-chuva geral, mas tecnicamente seria rodoviário, né? Alguém já viu algumas campanhas do Detran educativa na rua para conferência de licenciamento? Alguém já bateu lá nisso aí? Na minha época tinha mais, agora não fazem mais, né? Mas quando tem uma blitz do Detran aqui na cidade, pode ter ou não pode, gente? Pode. Mas, professor, circunscrição não é do município? Para aí, mas a blitz dele é para conferir o registro e licenciamento dos carros. Aí eles chamam de blitz educativa. Ali, o policial está conveniado via órgão executivo, Detran. Então, gente, se cair na prova, se no município está tendo lá, tem os órgãos constituídos municipais, a CEMOB da vida, agente de trânsito, e faz um convênio com a Polícia Militar, e ali ele pode fazer uma blitz educativa, ele pode fiscalizar as pessoas que estão transitando sem o licenciamento. Oi? Ó, aí eu vou responder para você lá num 144. 144 é o quê? Constituição Federal. Constituição Federal chamou... Qual que é o nome do 144? Forças Policiais. Então, ele pode acionar qualquer força policial. Inclusive, tem muito o legista, não é legista, é o perito. Principalmente para lei seca, né? Já está o cara ali, já está a prova ali. Até judiciário. Já até defensor, o cara não tem advogado, já...
Ok? Porque é o seguinte, você tem que entender que o poder público ele é muito forte, então ele tem essas articulações, é permitido a área de atuação. Então esse inciso quarto aqui é aquele que autoriza os DETRAN a fazerem convênio. Isso que você tem que levar para a prova, tá? Então aqui com quem? Com a Polícia Militar, ok? Tá aí. Então toda a Polícia Militar de todos os estados obrigatoriamente tem que ter um batalhão, uma companhia especializada em trânsito. Executar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste código. Tá, ok, então aqui, ele também pode aplicar. Quem aplica, ele regula. Excetuado, exceto aquelas relacionadas ao inciso 6º do artigo 24 do... excetuadas aquelas relacionadas aos incisos 6 e 8 do artigo 24, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. Tá? Então é o seguinte, o português dele aqui ficou um pouco confuso. Vamos de novo. Ó. Executar a fiscalização de trânsito, atuar e aplicar as penalidades, medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste código. Vou tirar a vírgula. No exercício regular do poder de polícia de trânsito. Né? Então, olha só. O DETRAN existe o poder de polícia de trânsito, que é fazer cumprir as regras. Ok. E esse executadas é o exceto. Né? Aí é bom, gente, você entender. O artigo 24, vocês vão ter que saber. Tá? O artigo 24 ele pode ser cobrado na prova para confundir vocês. O artigo 24 é a competência do órgão executivo municipal. Então, quando você colocou aqui 24, exceto o quê? Ele não vai poder fiscalizar aquilo que é de jurisdição de quem? Do município. Aí ele colocou inciso 6º e inciso 8º. Fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações, né? Fiscalizar e atuar e aplicar penalidades administrativas por excesso de peso do município, ou seja, ele não tem. Então é o seguinte, ele não pode, tá, fazer um convênio com a Polícia Militar, colocar aqui na vinda do CPA e fiscalizar isso aqui. Porque essa fiscalização aqui é uma fiscalização exclusiva de quem? Do município. Senão ele estará o quê? Adentrando na competência do município. Então aqui está separando as competências. Professor, tem outra exceção? Tem outra exceção, vem comigo. Tem outra exceção aqui, vem comigo. Aplicar as penalidades por infrações previstas nesse artigo, exceto, de novo, ó, tá vendo? Ele podia ter unificado os dois. O que é mais que ele não é a jurisdição do DETRAN, gente? Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, normas de circulação, estacionamento. Então é o seguinte. Está todo mundo estacionado errado aqui no meu CPA. Pode o DETRAN lá e fiscalizar isso? Não, porque é competência de quem? CEMOB, o órgão municipal. Os amarelinhos. Isso vale também, o amarelinho não pode ir para o outro lugar. Então, esses dois artigos, incisos aqui, ele deu uma separação nas atribuições. Você pode fiscalizar aqui em Cuiabá, mas você não pode fazer isso. Você pode fiscalizar o licenciamento, o registro, a carteira de habilitação. Isso pode, porque é produto dele. Tá? Ele pode, ele não pode dos outros, né? Infração, atuar, fiscalizar a penalidade, medida, né? Dimensões de lotação do veículo, bem como notificar, arrecadar multas que aplicar. Não pode fazer isso, tá certo? Isso não pode, tá? Uma separação. Arrecadar valores provenientes a estado, remoção de veículos, claro. Se ele exerce fiscalização, ele vai ter que tomar algumas medidas administrativas, de, por exemplo, retenção do veículo, né? Recolhimento. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União, DENATRAN, a suspensão, a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da carteira nacional de habilitação. Tá aí. Esse aqui era o meu sonho, né? Depois que vão conseguir, você vai ver, os caras vão colocar o dedinho lá, eles vão conseguir. É porque, né, cara? Maquiavel já dizia, né? Coloca tudo como justificativo ao povo que você consegue tudo, né? É melhor pro povo, é não sei o quê, mas no fim, né, a gente sabe, né? Bacana. A expedição nós sabemos que é de quem? É do DENATRAN, mas mediante convênio. Na prática, quem realmente, onde você pega lá é no DETRAN, né? Então, o que acontece, gente? Você está aqui em Cuiabá, olha só, presta atenção, vou antecipar um pouquinho a habilitação. Você foi lá para o Rio de Janeiro de férias, alugou um carro, estou lá no Rio e eu posso aprontar aqui. Todo sinal todo radar você fazia questão, não vou ser pego. Você foi atuado lá, certo? O seu registro é aqui, né? E aí, gente? Vem de lá para cá? Sim.
Então, aqui vai ser o gestor da sua pontuação. Então, aqui ele tem a obrigação de tomar os procedimentos administrativos, que a gente vai chegar isso lá na frente, de recolhimento, ó, suspensão é uma coisa, cassação é outra, recolhimento é outra coisa, tá? Tudo isso vai ser feito, tudo processo eletrônico, cara. Coletar dados estatísticos, elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, ok? O órgão rodoviário, né? Isso aqui é comum quase todos, né? Credenciar órgãos e entidades para execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Ou seja, olha aí que coisa interessante, né? Autoriza credenciar órgãos e entidades para execução de... Então ele pode estar... órgãos e entidades para execução de atividades previstas na legislação de trânsito. Aí eu pergunto, que órgãos e entidades são essas? E é passar batido um detalhe importante para vocês. Mais especificamente, lembra da Corizal que eu falei? A Corizal não tem um órgão municipal, não é isso? Então, se algum município quer implementar realmente as diretrizes do trânsito, claro, eu falei, o sonho do CONTRAN e do DENATRAN é que todos façam isso. Então ele vai ter que bater aqui, claro que depois ele vai ter que ir lá no CETRAN pegar a autorização. Então esse aí que é os órgãos, né? Tá? A ideia e a tendência é o quê? Que o órgão municipal faça o seu trânsito, né? Agora, o órgão municipal não tem organizado. Aí ele pode fazer convênios, entendeu? Ele pode ter com a polícia militar para fiscalizar, só que eu quero ver pagar, né? Porque isso aí tudo não é de graça. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e Programa Nacional de Trânsito, são duas coisas diferentes, né? Promover e participar de projetos e programas de educação para a segurança do trânsito, de acordo com as diretrizes pelo CONTRAN. Aí nesse ponto aqui, o CONTRAN está sendo bastante rigoroso com todos os DETRAN, porque vamos falar a verdade, qual que é o principal órgão arrecadador do Sistema Nacional de Trânsito? São os DETRANs. É o principal órgão arrecadador. Tá? A multa arrecada bastante, mas não é nem 10% do que eles arrecadam com habilitação, com registro, com licenciamento, com transferência, com taxa disso, com taxa daquilo. Não é nem 10%. Então, o CONTRAN, gente, aí eu sei que o nosso foco aqui é PRF, mas eu, como sou concurseiro, eu tenho que passar isso para vocês, tá? Vários DETRANs do Brasil todo estão abrindo concurso para provimento de agente educador para o trânsito. Né? Como o DETRAN recebe maior recurso, então estão cobrando cada vez mais que os DETRANs façam realmente o produto educação para o trânsito. Integrar-se aos outros, olha aí, integrar-se, ou seja, está obrigando o cara a usar o sistema de quem? Do DENATRAN, mesma explicação, desde a PRF a gente está explicando esse cara. Né? Fornecer aos órgãos e entidades, né, executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, olha aí, fornecer. Então o DETRAN é obrigado a fornecer aos municípios o quê? Dados cadastrais dos veículos, né? Tá certo? Registrados e condutores habilitados para o fim de imposição e notificação. Como é que funciona esse cara aqui, gente? O sistema, qual que é o nome desse sistema aqui? Dados cadastrais de veículos registrados. Qual que é o nome do sistema nacional? Renavan. Renavan de quem? DENATRAN. Então o DENATRAN cuida do Renavan. O DENATRAN tem delegado a gestão para cada DETRAN, não é isso? O município quer ter acesso ao Renavan. Ele vai bater lá no DENATRAN? Aqui está dando caminho para ele. Ele vai ter que bater onde o município? Respectivo DETRAN. E o DETRAN está autorizado a fornecer esse acesso. É claro que esse município tem que ter o quê? Um sistema de trânsito organizado. Cuiabá tem? Tem. Então Cuiabá tem aí. Tá um papelinho desse aí, habilitando esse órgão aí, né? Na administração pública, a gente é tudo burocrático, tudo certinho, caixinha por caixinha. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes, já explicamos para vocês. Também tem essa atribuição que foi para os órgãos rodoviários, né? Para a PRF e também para os órgãos executivos, né? Comum. Ok. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, Estado sob a coordenação do CETRAN. Então aqui, o CETRAN exercendo a sua função de coordenação. Polícia Militar. Vem comigo. Polícia Militar. Só tem isso aqui. Compete às polícias militares dos estados e do DF. Tá? Executar a fiscalização de trânsito quando conforme convênio firmado.
como agente do órgão de entidade executivo de trânsito ou executivo rodoviário, tá? Concomitantemente com os demais agentes credenciados. Ok, palavras importantes aqui, tá? Primeira coisa, gente, a Polícia Militar é um órgão desconcentrado da administração pública direta. A estrutura da Polícia Militar não faz parte da estrutura de trânsito. Então, se você quer o serviço da Polícia Militar, obrigatoriamente tem que ter um documento. Tá? O examinador pode querer, ele fala termo de cooperação, vai falar delegação, qualquer convênio firmado. Claro que aqui vai ser um grupamento especializado, né, que conheça as regras de trânsito. Esse artigo 23, inciso 3º, está atribuindo aos órgãos municipais, a PM fazer, tanto para os Detrans quanto para os rodoviários. Ok? Duas coisas. Professor, já explicou, eu só vou finalizar. A polícia aqui, ele vai exercer qual tipo de órgão? Órgão fiscalizador. Cuiabá tinha trânsito organizado 15 anos atrás, só que não tinha agente credenciado, não tinha agente de trânsito. Então, o município de Cuiabá fez um convênio com a Polícia Militar. Ok? A partir do momento que o município tem o seu agente credenciado oficial, né, deixa de fazer. Enquanto a PM exerce a função, aí que vem um X da questão. Ele vai agir como fosse um agente daquele órgão, do Detran, do DENIT, da CEMOB e assim por diante. Tá? Então aqui é o policiamento, né? O legislador aqui, ele foi bastante interessante, né? Ele não quis criar uma nova carreira, uma nova estrutura, senão cada estado teria que ter uma estrutura para fazer isso aí. O último órgão é o órgão municipal. O último aqui é o artigo 24 e 25. Esse número é importante. 24 é o órgão do Executivo Municipal de Trânsito. Bacana. O órgão rodoviário municipal de trânsito. Está naquele artigo comum. Lembram? Tá. O cara que fez essa lei aqui, ele conhecia muito a administração pública, ou estava muito bem assessorado, né? Ele conhecia a administração pública na prática, né? O que ele fez? Qual que foi a medida adotada aqui dos órgãos municipais de trânsito, né? Nessas atribuições executivas, o legislador replicou diversas atribuições, competências dos órgãos rodoviários. De novo, nas competências executivas, você vai perceber que as competências executivas do município, elas foram ampliadas. Ela pegou aquelas executivas que são municipais, certo? E trouxe também algumas competências rodoviárias. Professor, para que isso? Para economizar. Para que isso? Para dar possibilidades ao prefeito se organizar, montar a estrutura conforme ele deseja. Então, prefeito, professor, eu posso criar uma CEMOB somente sendo um órgão executivo e fazendo executivo e rodoviário? Pode. Entenderam o que eu falei, gente? Por quê? Porque aqui no artigo 24 ele trouxe competências rodoviárias para o órgão executivo municipal. É o primeiro ponto. Professor, o prefeito pode fazer um órgão executivo de trânsito? Pode. E pode fazer também um órgão rodoviário de trânsito? Pode. Porque você tem dois amparos. Entenderam, gente? O que o legislador quis fazer aqui? Então ele possibilitou que o prefeito se organize da melhor forma possível. Como tem sido feito na prática? Na prática, é um órgão executivo que faz as funções executivas e faz as funções rodoviárias. Agora, quando tem Prefeitura de São Paulo, Prefeitura de Salvador, Prefeitura do Rio de Janeiro, que são coisas monstruosas, aí o prefeito, até para dar a cabo, ele separou órgão, secretaria
executiva, né? E a Secretaria Rodoviária, que é para cuidar principalmente da manutenção das vias e a parte da sinalização, que é muito pesada. Ok? Semáforo estragou aqui em Cuiabá. É CEMOB, não é isso? Pronto. Entenderam aqui, gente, o juízo de valor? Então, esse assunto aqui, o 24, está explicado para vocês. Então, ele vai fazer as funções executivas e as funções rodoviárias. Só que nós temos aqui 3 ou 4 itens que só o município pode fazer. Isso que é o X da questão. Primeiro, já falei para vocês, o certificado, o licenciamento, o registro para veículos de tração animal e propulsão humana. De quem que é? Município. Aí é rodoviário ou executivo? Só executivo. Tá? Só executivo pode fazer. Outro, estacionamento rotativo. Rotativo. Também é uma atribuição exclusiva do município. Então, essas três, tem mais uma que eu esqueci. É isso aí que você tem que, o aluno competitivo tem que ter esses mapas mentais para poder fazer o negócio aí. Bacana, gente? Ó. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito municipal no âmbito de sua circunscrição. Qual que é a circunscrição? O município, né? Cumprir, fazer cumprir. Explicado. Planejar, projetar, regulamentar, tal. Essa função 2, ela é típica, executiva ou rodoviária? Rodoviária. Fechou? Entenderam, gente? Implantar, manter, operar um sistema de sinalização. Executiva ou rodoviária? O Detran tem isso? Não. Porque o Detran é executivo puro, né? Coletar dados estatísticos. Não precisa explicar, tá? Estabelecer em conjunto com os órgãos a Polícia Ostensiva de Trânsito. Olha, autorizando o município a fazer convênio com a Polícia Militar, com o Estado, na verdade, né? Aí. Só para fixar, essa competência aqui aparece 2 vezes. A primeira no órgão executivo de trânsito e a segunda na onde? No órgão rodoviário. Porque o órgão rodoviário, ele colocou um artigo e falou dos 3. Um artigo ele falou dos 3. Implantar, apareceu quantas vezes no código? 2 vezes, porque é uma do executivo municipal e outra do executivo rodoviário. Agora, o cara só lendo isso para chegar a essa conclusão, pena, não pena, gente? Porque o cara tem que estar muito bem fixado a atribuição, o espaçozinho de cada um no sistema, gente. Para ter essa compreensão. Essa outra aqui já apareceu? Já várias vezes, né? 4 vezes, né? Os órgãos rodoviários de fiscalização, o executivo tem a obrigação de fazer isso, né? 4 vezes. Uma é aqui, outra PRF, Detran e rodoviários. Quando fala DENIT não tem um específico, é todos um só, entendeu? 3 vezes, né? 3 vezes. Policiamento. Rodoviário, estadual, PM e aqui, né? Executar a fiscalização de trânsito. Aí aqui já é atribuição exclusiva do município, entendeu, gente? Ó, você lembra que lá a atribuição do Detran, que ele falou, exceto tal coisa? Então, esse aqui é só o município que pode cuidar. Ó, penalidades, infração de circulação, estacionamento, parada, ok? Isso aqui é só o município dentro da circunscrição. Só que essa atividade aqui, ela é feita nas rodovias estaduais pela Polícia Militar. E é feita também nas rodovias federais, por quem? Pela Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, o policial rodoviário federal, ele não pode chegar no município e aplicar uma multa de estacionamento indevido, por exemplo. Não pode. Somente o município, né? Aplicar penalidade de advertência por escrito, multas, ok? Tranquilo, né, gente? Pode ter essa função aí. Fiscalizar, atuar e aplicar penalidades administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dentro da circunscrição do município também. Olha aí, os órgãos rodoviários podem, né? Exceto, lembram? Essa aqui do município. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95. Nós já vimos que artigo 95 está onde? Engenharia do trânsito. Então, as obras, eventos que venham obstruir as vias, o município que tem que cuidar, no caso aí, né? Artigo 95 está pago, a gente explicou agorinha para vocês, né? Arrecadar valores provenientes à estadia de remoção de veículos também. Ele vai estar fazendo esse recolhimento desses veículos, né?
credenciar o serviço de escolta fiscalizado quando passa dentro do município. Então, se o cara vai fazer uma via sacra, né, transportar um equipamento de escolta para 10 estados, cara, ele vai ter que ter, né, vários municípios, tem que ter tudo isso aí, gente. É caro esse negócio aí que sai, viu? E aqui, única, implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago. Isso aqui é onde tem aqueles locais apropriados para estacionamento, que é na rua. Então, o município pode fazer isso, tá? Professor, tem uma rodovia que tem lá acostamento, tem parada. O DENIT pode fazer isso? Não, não pode. É só rotativo, é só municipal, gente, tá? Então, atribuição do município, rotativo, tá? Para quem faz concurso aí para gente de trânsito, né? Isso aqui é importante, né? Integrar-se. E se integrar-se está mandando ele usar sistema de quem? Do Denatran. Esse é o resultado pretendido pelo legislador. Implantar medidas de política nacional de trânsito também, né? Tá integrando todo mundo para seguir a mesma cartilha. Promover, participar de projetos e programas de educação e segurança para o trânsito, ok, a gente já falou sobre isso, né? Planejar e implantar medidas de redução de circulação de veículos, aqui também é novo, olha aí, olha só, planejar e implantar medidas para a redução de circulação de veículos, né? Isso aqui é o que? E reorientação do tráfego com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes, né? Aí, ó, transporte coletivo, gente. Transporte público municipal, urbano, não é uma atribuição do município. Então, isso aqui já é lá da mobilidade urbana, tá? Da mobilidade urbana. Então, o município tenta sempre reduzir a quantidade de circulação. Como isso? De várias maneiras, né? Primeiro, é o que é o transporte coletivo de qualidade. Então, isso aqui tem a ver com a mobilidade urbana. E essas duas aqui, né? Aquela que tira aquela competência do Detran e manda para o município, né? Então, o Detran que emitia certificado, registro, licença para dirigir de charretes, por exemplo, né? Registrar e licenciar, conceder, ó, os três em uma explicação só, né? Ó, autorização para conduzir. Tá? Claro que aqui não vai ter uma carteira nacional de habilitação, vai ter um documento específico para isso, né? Registrar e licenciar de forma na legislação veículos de tração propulsão humana e tração animal. Se você for analisar, isso aqui são produtos executivos, mas que deveria ser por analogia de quem? Detran. Só que o legislador, em 2015, retirou essa competência do Detran e transferiu para quem? Transferiu para os municípios, fiscalizando e atuando e aplicando as penalidades, tá? Então isso aqui é tudo que fala de registro, licenciamento e habilitação para conduzir, licença para conduzir, é produto nato do Detran, exceto propulsão humana e tração animal. Tá? Aí, ó, registro, licenciamento, propulsão, e lá no artigo 129, tá? O artigo 109 é do registro, ó, registro e licenciamento dos veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal obedecerão a regulamentação de leis, ó. Aqui, gente, ó, competência comum de legislar. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 129. O que eu falei para vocês? Registrar, não falei 120? Licenciar, não falei 130? Do 120 até o 129, ele vai tratar do quê? Do registro, ó. Então, esse cara aqui está nesse assunto do 120, ó. Olha aqui, gente. Então, o próprio Código de Trânsito, né, está autorizando os seus municípios a dizer, ó, legislação de... Essa legislação aqui é uma legislação municipal. E vou fazer um desafio em relação a isso. Eu vou perguntar no desafio qual, só que não vai ser hoje para amanhã, né? Qual é essa legislação aqui? Se ela é estadual, se ela é federal ou ela é municipal. Entendeu? Bacana? Por que tem que ser municipal, professor? Claro que tem que ser municipal, gente. Porque ali está no município, né? Então vai saber qual que é o tipo de veículo, propulsão humana, tração animal, né? Rapidão aqui. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, ok? Sob coordenação do CETRAN.
Fiscalizar o nível de emissão de poluentes, tá? Artigo 66 também é aquela atividade de fiscalização. 20. Vistoriar veículos que necessitam autorização especial para transitar, estabelecendo requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos, aquele veículo que sai do padrão. Então ele tem que ter essa autorização especial, e tem que ter autorização especial do município, da rodovia estadual e da rodovia federal. Logo, cada um deles tem essa devida competência. Competências relativas ao órgão de entidade municipal serão exercidas pelo... Aqui é o seguinte, parágrafo primeiro. O DF, ele é dividido em municípios? Não. Então a competência vai para o DF, tá? Então, isso aí... Só para confundir, né? Para exercer as competências estabelecidas nesse artigo, aos municípios integrar-se um sistema nacional de trânsito. Ok, né? Artigo 33. O que quer dizer aquele 333 lá? É aquele que vai se adaptar, certo? E aquele que vai depois ter um prazo para integrar o negócio. E último artigo, né? 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio, delegando as atividades previstas neste código, com vistas a maior eficiência e segurança para os usuários. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacidade técnica, assessoria, monitoramento de atividades relativas ao trânsito durante o prazo a ser estabelecido entre as partes, né? Intervalozinho, voltando, a gente volta para o principal capítulo, que é o capítulo das normas gerais de circulação e conduta.